Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Habib no Ar na Pediatria. E hoje nós temos um tema extremamente importante para a medicina intensiva pediátrica, que é a injúria renal aguda. E esse tema será tratado por 3 professores especialistas na área, e eu tenho o prazer aqui de moderar essa mesa e vou apresentá-los agora. E eu gostaria também já de deixar solicitado a vocês que ao final das apresentações nós teremos um tempo para discussão e para perguntas, então eu gostaria que vocês enviassem as perguntas no chat. Então, conforme vocês vão assistindo às aulas, provavelmente vão ter algumas dúvidas ou querer discutir alguma coisa. Então, no chat QIA, tá? Então, vocês podem colocar lá as suas perguntas que ao final nós vamos debater, tá? Então, eu vou começar apresentando os professores, né? Então, nós temos aqui a honra de ter conosco o professor Dr. Oberis Vitor Braga de Andrade. Ele é professor assistente de nefrologia pediátrica da Santa Casa de São Paulo, mestre em nefrologia pela Unifesp e doutor em pediatria pela Santa Casa. É membro do Departamento de Nefrologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Nefrologia e do Comitê de Nefrointensivismo da Pediatria da AMIB. Bem-vindo, professor Oberis. Depois nós teremos a professora doutora Annelise. Ela é professora assistente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina do ABC e mestre e doutora em pediatria pela Unifesp. E a queridíssima professora doutora Nilzete Liberato Bresolin, que é pediatra, especialista em nefrologia e terapia intensiva, mestre em ciências médicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora de nefrologia pediátrica na Universidade Federal de Santa Catarina e é presidente do Departamento de Nefrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. É cônsul da International... Opa, peraí que eu perdi aqui, meu Deus do céu. Meu Deus, aqui. Desculpa, professora. Aqui. É cônsul da International Pediatric Nephrology Association e é vice-presidente da AMIB. Então, gostaria de passar agora a palavra. Eu acho que o professor Oberis começa, pode ser? Não, sou eu, depois. Você. Então, a professora Nilzete começa e estamos aqui aguardando as questões e bom webinar a todos. Gente, boa noite a todos. Eu vou compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. É um grande prazer estar com vocês. E especialmente para falar de um tema que eu amo, que é injúria renal aguda em recém-natos, e com 3 professores admiráveis e amigos, então eu espero que a nossa noite seja bastante produtiva. Eu dividi a nossa apresentação em 2 partes. Rapidamente eu farei algumas considerações gerais e, a seguir, entramos no tema mesmo, que é o tratamento conservador da ira no período neonatal. Todos nós sabemos que os avanços da medicina perinatal têm levado a maior sobrevida dos recém-nascidos criticamente enfermos, ainda que muitos não sobrevivam e que os sobreviventes mantenham danos permanentes em órgãos vitais. No que se refere ao rim, a incidência da lesão renal é alta, gira em torno de 30%, e a ira tem uma associação inequívoca com morbimortalidade, com odds ratio de mortalidade nos pacientes com ira de 4,6 em relação a sem ira, e a morbidade ela afeta não apenas o paciente no momento agudo, mas carrega com si um risco evolutivo de doença renal crônica. E por que tudo isso ocorre? Porque a nefrogênese começa na 6ª semana de gestação, continua até a 36ª, 34ª semana, e depois do nascimento prematuro ela continua, porém os néfrons que se desenvolvem podem ter estrutura normal. E as agressões hipóxico-isquêmicas e tóxicas ao rim em desenvolvimento podem causar tanto injúria renal aguda
como complicações em longo prazo por interrupção da nefrogênese. Inquestionavelmente, a adaptação do rim fetal à vida extrauterina se constitui num grande desafio, e como nós não temos medidas de tratamento específicas para a IRA, mas sim medidas de suporte, é necessário termos alto grau de suspeita sobre a possibilidade da IRA para termos o diagnóstico precoce e podermos instituir as medidas de tratamento. Importante, quando a gente pensa que tem que ter essa alta grau de suspeita, é considerar que os fatores de risco para a IRA, eles começam ainda no período pré-natal. Podem ocorrer, obviamente, durante a gestação, e são muitas as possibilidades, e no pós-natal também, mas eu tenho que ter uma anamnese completa, porque tudo pode começar mesmo antes do nascimento. E, neste ponto, é essencial considerarmos a epigenética, o efeito do meio, estilo de vida, problemas ambientais, sobre a carga genética do indivíduo, que vão resultar esses efeitos em alterações fenotípicas. Então, quando eu vejo um recém-nato, inúmeras são as possibilidades que podem resultar em IRA neonatal, e a anamnese tem que ser muito completa. E como fazer o diagnóstico? O diagnóstico, tradicionalmente, é feito por redução do débito urinário e ou aumento nos níveis de creatinina, ambos consequências tardias de lesão renal e não marcadores de disfunção renal aguda. Em relação à oligúria, inquestionavelmente, ela é uma pista importante para a possibilidade de IRA. No entanto, a IRA ela pode ocorrer com diurese normal ou aumentada. De qualquer forma, nós temos que ter uma maneira de controle do débito urinário, pesando fraldas, se não pudermos cateterizar, e o professor Goldenstein nos mostra a importância do controle de diurese nessa publicação de 2020, com base em estudos epidemiológicos recentes, onde ele nos apresenta o débito urinário como biomarcador de maior impacto e mais barato para o diagnóstico de injúria renal aguda. A creatinina ela tem baixa sensibilidade para o diagnóstico de IRA, porque a geração da creatinina depende da massa muscular do indivíduo, do conteúdo de proteína animal da dieta e da função hepática. Diariamente, 1 a 2% da creatina muscular é convertida em creatinina no fígado. Então, são vários os fatores que podem levar a níveis baixos de creatinina, mesmo em um paciente já em insuficiência renal. Importante também que nós saibamos qual o método de dosagem da creatinina no nosso serviço. Quando o método é JAFé, existe influência de vários fatores, da bilirrubina sérica, da hemoglobina fetal, e por isso, em bebês menores de 1 ano, a recomendação é que a dosagem seja feita por método enzimático, ou que eu saiba todas as variáveis para analisar aquele resultado dentro desse conceito. Super importante também é a sobrecarga hídrica, porque quando nós analisamos a creatinina, vemos dentro de um determinado volume de distribuição. E se houver hipervolemia, o que não é incomum após ressuscitação volêmica, eu posso ter valores que pareçam normais, falsamente baixos pela diluição, e é necessário que façamos dosagens seriadas de creatinina. Todas as limitações ligadas à dificuldade de medida do débito urinário, creatinina, têm levado à busca por novos biomarcadores, porém, eles ainda são caros e pouco disponíveis, embora nós tenhamos alguns bastante promissores. E, desta forma, desde 2012, o que nós usamos são os critérios CADIGO de diagnóstico e classificação de lesão renal, que foram modificados para neonatos, e aqui, a partir de variações da creatinina e ou do débito urinário, pior dos dois critérios, eu consigo classificar o paciente em 3 níveis crescentes de disfunção renal. Esses critérios representam um marco no diagnóstico, na normatização da diagnóstico de lesão renal, porém, em recém-natos existem várias dificuldades, porque a creatinina, lá ao nascer, reflete creatinina materna e depende da idade gestacional. Os níveis de creatinina vão diminuir na primeira semana de vida,
tornando o valor basal dinâmico. Eu tenho que ter sempre uma creatinina anterior para comparar. E o débito urinário tem a dificuldade do controle, como eu disse, você pode não ter oligúria num paciente, num bebê com injúria renal aguda. Feitas as considerações, a gente entra no tratamento agora, que deve ter por base esses 4 pontos. Eu começo sempre com a prevenção, identificando o paciente de risco e eliminando os fatores predisponentes. Obviamente, tem que ter o diagnóstico e correção da doença de base, manutenção da homeostase até a recuperação da função renal e prevenção de novas agressões renais. Então, começando com a prevenção, quem são os pacientes de risco? Todos prematuros, muito baixo peso, Apgar baixo, e todas as crianças graves que chegam às nossas UTIs e às nossas emergências. Quais são os fatores predisponentes? Depressão de volume, hipoxemia, hipoperfusão, os problemas cardíacos, as nefrotoxinas, as doenças crônicas de base e a sobrecarga hídrica, que pode ser causa ou consequência da injúria renal aguda. Então, meu primeiro passo é buscar restaurar a hemodinâmica renal, restabelecer a volemia, a oxigenação, a pressão arterial média para poder perfundir o rim e a saturação venosa de O2. A partir da administração de volume, usualmente fluidos isotônicos, exceto nos casos de hipobuminemia, e lançando mão de drogas, inotrópicos, vasopressores ou dilatadores, de acordo com a condição hemodinâmica do paciente. Foca em minimizar a exposição às nefrotoxinas e reconhecer e tratar precocemente condições de toxinas endógenas, hemólise maciça, rabdomiólise e hiperuricosúria que podem lesar os túbulos renais. Ainda na prevenção, a asfixia perinatal representa um grande risco para recém-natos e lactentes para a ocorrência de IRA. Os rins são muito sensíveis à privação de oxigênio e pós-hipoxemia existe uma vasoconstrição pré-glomerular e uma vasodilatação pós-glomerular mediada pela liberação de adenosina que leva à redução da taxa de filtração glomerular. Aqui a boa notícia é que nós temos as terapias com as metilxantinas, que são antagonistas de receptor de adenosina e atuam prevenindo a ocorrência da IRA, ainda que tenhamos que tomar os devidos cuidados com possíveis efeitos colaterais, convulsões, arritmias e efeitos gastrointestinais. Diversos são os estudos sobre as metilxantinas. Eu cito como exemplo esse do professor Raina e do grupo dele, 2016, um estudo randomizado controlado, com 159 recém-natos de termo, com asfixia perinatal, 78 receberam 5 miligramas por quilo de teofilina na primeira hora de vida, e a gente vê que o grupo da teofilina em relação ao placebo teve 15% de IRA, 49% no placebo, média de creatinina de 0,83, placebo 1,47, e oligúria 27% contra 59%. E esta é uma recomendação que já estava nos nossos guidelines CADIGO de 2013 e agora com evidência científica. Com relação às nefrotoxinas exógenas, os rins são altamente expostos à agressão tóxica, recebem 25% do débito cardíaco e muitas substâncias são transportadas através do epitélio tubular e vão se concentrar no intestino, facilitando a nefrotoxicidade. É nosso dever olharmos a prescrição, vermos todas as nefrotoxinas, as que forem possíveis de serem evitadas, e, se não, ajustadas de acordo com o clearance da creatinina. No contexto nefrotoxicidade, esse estudo de Rony é praticamente um clássico, 2014, ele tem uma década. Os autores estudaram 107 recém-natos de muito baixo peso e demonstraram uma exposição quase universal a nefrotoxinas, 87% receberam pelo menos um nefrotóxico, e houve uma correlação significativa entre a média de dias de exposição e a ocorrência de injúria renal aguda. Nesse contexto também, esse estudo do grupo italiano de Salerno, publicado no Journal of Pediatrics 2021, eles fazem uma análise de um banco de dados de 268
UTIs neo-italianas, e vem como expostos 8.268 que são analisados, uma incidência de IRA de 17%, com associação entre o tempo de exposição e a incidência de IRA. Mas aqui o que me chama a atenção, que é muito interessante, é que o número de expostos foi 23.399, mas eles tiveram que excluir 15.000 porque não tinham dosagem de creatinina, e aqui os autores destacam a importância da estratégia de prevenção, que inclui as dosagens de creatinina. Neste contexto, temos o projeto NINJA, do professor Goldenstein, que é um programa de monitorização prospectivo que usa alertas eletrônicos por softwares ligados aos servidores hospitalares e que nos avisam: está usando mais de 3 nefrotoxinas ou mais de 3 dias de aminoglicosídeo, faça dosagem diária de creatinina. Em 3 anos, eles conseguiram uma redução de exposição de nefrotoxina de 38% e redução na ira nefrotóxica de 62%. Nos mesmos moldes foi desenhado o Baby Ninja, e também aqui se diminuiu a exposição a nefrotoxinas de 16,4% para 9,6% e de ira nefrotóxica de 30,9% para 11%. Pós-operatório é outro ponto de prevenção, mas o Obelis vai nos apresentar daqui a pouco. E feito, então, as considerações para prevenção, a gente entra na manutenção da homeostase. Eu trato a doença de base, vou fazer a manutenção, que começa sempre com a adequação do oferta de fluido ao estado volêmico do paciente. Eu tento chegar à normovolemia e vou fazer as perdas insensíveis, e aqui eu devo lembrar que a base de maturação é a responsável pela perda insensível. Então, aqui entra em jogo a idade, o peso, as perdas extras, e eu tenho que ter tabelas que me deem o peso do paciente, quanto ele deve receber de volume. Então, perdas insensíveis mais perdas anormais, mais diurese das últimas 24 horas, com reposições de balanço a cada 6 horas e peso diário. Foco em evitar sobrecarga hídrica. Ponto número 2, assegurar débito cardíaco e TAM adequado a partir da administração de drogas, vasopressoras, dilatadoras ou inotrópicas. Lembrar que não existe um ponto de definição de pressão arterial média, mas que considera-se adequado valores superiores à idade gestacional, em milímetros de Hg. Sempre corrigir distúrbio hidroeletrolítico e ácido básico, cuidado com potássio, que pode levar a colapso circulatório, e cuidado com a administração de resina de troca, que pode levar a impactação e efeitos adversos graves, principalmente para os bebês pequenos. Otimizar a nutrição sempre, mesmo que para isso seja necessário instituir a terapia de suporte renal. Fluido, nós sabemos que a depressão é causa de ira e a ressuscitação é fundamental, porém o efeito negativo da sobrecarga hídrica tem se tornado aparente nos últimos anos, com diversos estudos demonstrando que sobrecargas superiores a 10% a 20% aumentam a mortalidade, e com isso sugerimos que se tenha o balanço hídrico como parte do controle dos sinais vitais. Nos nossos serviços temos que ter balanço hídrico diário. Em relação à furosemida, faltam estudos randomizados pediátricos, mas nós temos diversos estudos que demonstram a utilidade para manter o equilíbrio hídrico, ainda que ela não altere o curso da ira. E nós temos um reforço para isso do American College of Critical Care Medicine, quando é estudado, então, publicado o último guideline de choque séptico pediátrico e neonatal, onde há a recomendação: considere diuréticos ou terapia de suporte renal, quando após a ressuscitação fluídica inicial, o paciente se mantém com sobrecarga maior que 10%, e incapaz de manter o balanço hídrico. Ainda em furo, nós temos a prova de estresse com furosemida, que é uma prova de integridade tubular, realizada com a administração de furo em bolo, 1 miligrama por quilo se o paciente não está em uso de furo, e 1,5 por quilo se estiver em uso de furo, com controle da diurese em 2 horas. Se não responsivo, é quando a diurese é menor que 1 ml quilo hora em 2 horas, e a ausência de resposta prediz progressão para ira de maior gravidade, com alta sensibilidade e especificidade.
Há poucos estudos em crianças, em neonatos PENC, que é um estudo de 2019, 166 recém-natos e lactentes em pós-operatório de cirurgia cardíaca, 4 instituições, incidência de IRA 33%. A diurese acumulada menor que 6 ml por quilo em 6 horas foi preditiva de IRA com alta sensibilidade e especificidade, uma área sobre a curva de 0,83, sendo considerada, então, uma ferramenta simples para predizer com precisão a ocorrência de IRA nesses pacientes. Como nem tudo é simples, esse estudo que foi publicado agora em 2024, em março, ele demonstra, num estudo de 600 bebês indianos, 8,8 receberam furo, todos tinham lesão renal, todos recém-nascidos, e os autores demonstraram um odds ratio de mortalidade maior para os recém-nascidos menores de 37 semanas com IRA, que receberam furo em relação aos que não receberam furo, e aqui temos, então, outro reforço para a necessidade de mais estudos e cautela com o uso de furo. Mas agora, fazemos ou não fazemos furo? Então, a recomendação é que os diuréticos não devem ser prescritos para prevenir ou tratar IRA, mas eles têm um efeito importante sobre a sobrecarga hídrica, que é preditor de evolução adversa. Então, eu posso utilizar, desde que conscientemente, não hipovolêmicos, não se não houver resposta diurética. Não adianta aumentar a dose e ter efeito colateral sem a diurese. E sempre eu tenho que considerar a óssea nefrotoxicidade. E como mensagem final, take home message, eu deixo esta referência do professor Askenazi, uma publicação de 2023, onde ele nos apresenta um mnemônico que é Kenui Pilotes, que é tudo que a gente falou aqui, é um algoritmo onde eu tenho todas as observações sobre causas, se faço ou não faço albumina, evitar nefrotoxicidade, indicar diálise precoce, fazer o teste de estresse, cuidar do débito urinário do balanço hídrico e manter a pressão arterial média, ou com drogas, ou com o hidrocortisona, quando tivermos um choque refratário a catecolaminas. E não atrasar o início da terapia de suporte, insistindo no uso de diuréticos quando não há resposta. Era isso, obrigada. Obrigada, professora Nilzete, pela excelente aula. Veja, nós temos 90 pessoas ligadas nessa aula nesse momento. Veja que oportunidade, né? Agora, eu gostaria de chamar para a próxima aula o professor Oberes. E não esqueçam, pessoal, vão mandando as questões aqui no QIE, por favor. Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? A minha aula já está compartilhada? Já. Já? Ok. Muito bem. Bom, eu gostaria primeiro de parabenizar a MIB Noir pela iniciativa, agradecer o convite, e é um prazer estar ao lado de professores e amigos nesse tema tão importante. Então, a injúria renal aguda no pós-operatório cardíaco ela é muito frequente. Veja que a variabilidade média é de 30% a 60%, dependendo do critério diagnóstico histórico, dependendo do serviço, da complexidade, o tipo de cardiopatia. Em média, 5% a 10% vão para a terapia de suporte renal. E também, no PO cardíaco, é um fator de risco independente de mortalidade. Vejo que quando o pós-operatório cardíaco não apresenta IRA, a mortalidade varia entre 1% a 6%. Quando eu tenho IRA, essa mortalidade vai de 9% a 54%. E existem vários fatores de risco clássicos para IRA no pós-operatório cardíaco. Aqui estão os mais importantes delineados. Então, no pré-operatório, quanto menor a idade e o peso, principalmente neonatos e prematuros, quando há disfunção renal pré-existente ou esse paciente já estava com suporte inotrópico, ventilação mecânico. No intraoperatório clássico, quanto maior o tempo de cirurgia, clampeamento e a SEC prolongada, eu tenho maior risco de IRA. Repare que quando comparado com a SEC abaixo de 60 minutos, entre 90 a 120 minutos, esse risco aumenta em 2,5 vezes.
De 120 a 180, 3,2. Acima de 180 milímetros, 7,6 é o risco de IRA comparativa. Quanto maior a complexidade da cirurgia, somente anatomia univentricular no intraoperatório, se eu tenho hipotensão ou parada cardiorrespiratória ou ebólise, e no pós-operatório, a síndrome do baixo débito cardíaco, a utilização de medicamentos nefrotóxicos, então vancomicina, furosemida, IECA, aminoglicosídeos, anti-inflamatórios não hormonais, que correspondem a cerca de 10 a 20% dos casos de IRA. Além da temida hipervolemia, que a Liuzete acabou de comentar, a sepse, também a ECMO. Lembrando que a hipotensão, a nefrotoxicidade e a hipervolemia são fatores potencialmente modificáveis. Bom, na IRA no pós-operatório cardíaco, no PO4, cerca de 90% dos pacientes já têm uma recuperação do ponto de vista renal. Mas 10% ou que apresentam condições mais complexas, esse período ele é mais prolongado e eu tenho mais complicações. Além do aumento do risco de mortalidade, é uma condição que aumenta o tempo de ventilação mecânica, de internação hospitalar, infecções, aumenta o risco de doença renal crônica em médio e longo prazo, proteinúria, albuminúria, hipertensão arterial. A sobrecarga hídrica leva a outras complicações também, além de outros desfechos, como custo financeiro e sequelas psicoemocionais. Bom, a circulação extracorpórea ela está intimamente relacionada com o mecanismo fisiopatológico da IRA, por vários mecanismos, ressaltando a resposta inflamatória, disfunções neurohormonais, participação do ADH, sistema renina-angiotensina, a disfunção cardíaca, a síndrome cardiorrenal inerente a essa condição, e junto com a oferta de hemoderivados da restituição hídrica, e o aumento da permeabilidade intersticial pela SEC, eu tenho, então, a hipervolemia, que por si só, pelo edema intersticial renal, leva ao aumento da pressão intraabdominal, caindo a pressão de perfusão, levando, então, à queda da taxa de filtração e à injúria renal aguda. De tal forma que a hipervolemia a gente pode estabelecer como uma assassina silenciosa, principalmente no pós-operatório cardíaco, onde eu tenho maior risco, principalmente crianças menores, quanto maior a gravidade da IRA, quanto maior o tempo de SEC e a complexidade cirúrgica. Bom, aqui a gente tem uma narrativa do roteiro básico de um paciente com IRA, que a Liuzete até já comentou alguns aspectos. Então, é importante reconhecer os cenários e pacientes com fatores de risco para IRA. Eu posso adotar prevenção primária ou medidas para tentar aumentar o valor preditivo, como a angina renal. A gente utiliza, então, classicamente o CADIGO de 2012, que é um critério, como já foi exposto, relacionado à alteração da creatinina ou do volume urinário. Eu tenho para crianças e adultos e o neonatal, né? Uma vez eu tendo o diagnóstico de IRA, eu vou adotar medidas preventivas secundárias, em geral, um tratamento de suporte à abordagem das comorbidades. Entretanto, em algumas situações críticas, né, nós vamos para a terapia de suporte renal. E a gente tem alguns questionamentos. Quando indicar, qual a modalidade mais adequada e, posteriormente, quando pausar. E, nesse sentido, com o objetivo de detectar precocemente, nós temos os biomarcadores, como já comentado pela Nilzete. Nós temos hoje o teste de estresse furosemida, né? E a gente tem, particularmente no PO cardíaco, o NGAL, a interleucina 18, a molécula de injúria renal tipo 1, o NephroCheck, que é um produto do TIMP2 e do GFBP7, além da cistatina C e da proteína hepática transportadora de ácidos graxos. Então, esse é um campo em evolução e a gente espera realmente uma maior aplicabilidade dos biomarcadores. E que estratégias potenciais a gente pode utilizar para prevenir a IRA no pós-operatório?
Então, nós temos desde as técnicas de ultrafiltração modificada que os perfusionistas utilizam, né? Otimizando o prime do circuito, minimizando as perdas, diminuindo o acúmulo de fluido e a sobrecarga hídrica. Eventualmente, a atenuação da resposta inflamatória, como corticoide, a redução do sangramento por inibidores de proteases e da fibrinólise, e a otimização racional da volemia e da síndrome do baixo débito cardíaco. Esse cenário ele é muito frequente no intensivista e no cardiologista, que está ali frente à criança, o neonato que chegou do pós-operatório cardíaco, né? Então, o objetivo é reduzir a perfusão orgânica, ou melhor, minimizar a redução da perfusão orgânica e renal. Então, eu tenho a infusão racional de albumina e hemoderivados, o uso de drogas vasoativas, com vários alvos, né? Evitar as medicações com potencial nefrotóxico e medidas que possam evitar a sobrecarga hídrica e prevenir a ira. Então, a gente tem a restrição, que por si só, a restrição hídrica é insuficiente, temos a questão do uso do diurético, a Nuzete falou das metilxantinas, né? E a gente tem a terapia dialítica individualizada e precoce, que é do ponto de vista prático, nessa condição do pós-operatório cardíaco, a medida mais eficaz, né? E quando a gente deve iniciar, né? A gente não tem, infelizmente, um parâmetro laboratorial específico para iniciar a terapia de suporte renal. A gente tem as indicações clássicas, então, distúrbios ácido-bases e eletrolíticos refratários, a nefrotoxicidade, né, sintomatologia urêmica, ou a própria sobrecarga hídrica, somente com edema pulmonar, ascite maciça, com restrição ventilatória, né? Entretanto, esses dados, essas manifestações, muitas vezes são sinais evolutivos tardios e potencialmente graves, né, e críticos. Então, nós temos que individualizar a indicação de ira, na grande maioria dos casos, né? Mas, em geral, essa determinação ela é multiprofissional. Então, eu tenho uma discussão multidisciplinar, considerando o quadro clínico e as perspectivas de evolução, né? De qualquer forma, na ira, no PO cardíaco, vários trabalhos demonstram que o início precoce leva a uma redução da mortalidade. Aqui a gente tem um fluxograma do manejo que a gente vai comentar como sugestões, né? Então, no PO, cirurgia cardíaca com oligúria, eu vou usar os critérios do CADIGO, o ideal biomarcadores, mas se eu tenho uma criança que tem uma cardiopatia congênita complexa, séquia prolongada ou um transplante cardíaco, esse catéter peritoneal já é instalado no intraoperatório. E a gente já considera deixar aberto esse catéter para reduzir a pressão intraabdominal ou já iniciar precocemente a diálise peritoneal, dependendo dos dados intraoperatórios. Se há redução do débito cardíaco, hipovolemia, disfunção renal, e além da clínica, o eco, o NIRS, o POX podem auxiliar nesse sentido, então o intensivista e o cardiologista vão tentar estabilizar do ponto de vista hemodinâmico, titulando drogas vasoativas, vão considerar a infusão de albumina e vários diferenciais, como tamponamento, arritmias, hipertensão pulmonar, insuficiência adrenal, entre outros diagnósticos diferenciais. Se o paciente tem sinais de hipervolemia, já tem sobrecarga hídrica grave, oligúria persistente, distúrbios eletrolíticos ácido-bases refratários, uremia ou ascite maciça com dificuldade ventilatória, a diálise não foi instalada, eu inicio precocemente. E a diálise peritoneal é, em geral, a primeira opção no PO cardíaco. Se ele não tem essas manifestações ainda críticas, a oligúria persiste por menos de 24 horas, eu não tenho sinais, então, de hipovolemia, eu posso lançar a mão, então, do teste de estresse de furosemida. Se há resposta, eu estou autorizado a manter a infusão de furosemida, preferencialmente contínua, associada
com albumina, considerando, às vezes, a associação de tiazídico, monitorando os efeitos adversos. Se não há resposta ao teste de estresse de furosemida, ou o paciente tem uma evolução insatisfatória, então nós indicamos a terapia de suporte renal. É importante lembrar que existem outras coisas a serem feitas. Então, ajustar as drogas conforme o nível sérico e a taxa de filtração, o manuseio pontual dos distúrbios eletrolíticos e ácido-bases, monitorar a infecção, suporte nutricional já comentado, né? E, eventualmente, alguns desses pacientes podem evoluir para terapia extracorpórea com ECMO. Bom, a escolha da terapia dialítica, ela envolve vários dados do paciente, como a idade, o tamanho, peritônio é acessível, tem condição de acesso vascular, anticoagulação e das manifestações laboratoriais. Mas depende principalmente da disponibilidade da expertise e experiência do método dialítico. Entre os 4 principais métodos para IRA, os mais utilizados são a diálise peritoneal e as terapias de suporte renal contínuo no pós-operatório cardíaco. A diálise peritoneal tem algumas vantagens, né, entre outras. A superfície peritoneal da criança, quando comparado ao adulto, é mais de 2 vezes, e ela apresenta uma densidade capilar mais elevada. Então, isso permite um coeficiente de área de transferência de massa muito maior na criança quando comparado no adulto. Assim, a diálise peritoneal é, na grande maioria dos casos, tanto no neonato como no PO cardíaco, a terapia de escolha. E, além de ser um método, vamos dizer assim, relativamente de baixo custo financeiro, não muito complexo, no caso do PO cardíaco, né, além de minimizar a instabilidade hemodinâmica, alguns trabalhos mostram que pode haver redução de mediadores inflamatórios também pelo peritônio no PO cardíaco. Mas a gente tem desvantagens, a ultrafiltração não é programável, os problemas mecânicos, posso ter aumento da pressão intraabdominal com dificuldade respiratória, sendo importante, então, o bom posicionamento do catéter e o controle da pia, além do risco de infecções peritonite. E quando a diálise peritoneal é contraindicada, inefetiva, ou eu tenho cenários de complicações, ou é um hipercatabolismo, ou uma sobrecarga hídrica grave, né? Então, eu vou pensar em transição dialítica. E, na grande maioria, a nossa opção, então, é a terapia de suporte renal, né? Antes, a gente adotava algumas medidas, vamos dizer assim, com muito risco, mas era o que a gente tinha naquele período. E hoje, então, a gente tem vários equipamentos, a maioria delineadas primariamente para os adultos e adaptadas para crianças, vários sistemas de terapia de suporte renal contínuos. Dentre as modalidades utilizadas, a gente utiliza principalmente a hemodiafiltração venosa, venovenosa contínua, que permite tanto convecção, com remoção de solutos e fluidos, como também difusão, permitindo a remoção de solutos. E é um método que minimiza a instabilidade hemodinâmica quando comparada, por exemplo, com a hemodiálise clássica, e permite uma depuração significativa. Queria comentar algumas palavras sobre o uso de ECMO no PO cardíaco, cada vez mais frequente, além da UTI pediátrica também. A incidência de IRA é muito elevada, acima de 70%. Existe um aumento de mortalidade, principalmente quando há sobrecarga hídrica, principalmente acima de 30%. E existem vários mecanismos associados a ECMO, levando à IRA, desde a doença de base, mediadores pró-inflamatórios ativados, a disfunção microcirculatória, alterações hemodinâmicas, distúrbios da coagulação, nefrotoxicidade e hipervolemia pelo circuito utilizado na ECMO também. Sendo que a maioria dos serviços inicia, então, precocemente
a terapia dialítica, principalmente a terapia de suporte renal, após a instalação da ECMO, somente nas primeiras 48 horas, o que me permite uma melhor facilidade no manuseio hídrico, maior liberdade na oferta nutricional e propiciando um risco menor de mortalidade. Eu posso associar a diálise peritoneal à ECMO ou a terapia de suporte renal, na grande maioria dos casos. Lembrando que também que eu posso utilizar algumas membranas na terapia extracorpórea, principalmente em sepsis, levando ao auxílio na absorção e remoção de citoquinas inflamatórias ou endotoxinas. As mais conhecidas são a oxalis e o citosorb. Avanços na terapia de suporte renal e terapias extracorpóreas já temos alguns, principalmente fora do nosso meio, e algumas em pesquisa, destacando a Aquadex, primariamente utilizada em adultos e para ultrafiltração, e a gente tem o NIDOS e a Carpe Diem, que permite, através de um sistema miniaturizado, né, com baixo fluxo sanguíneo, um circuito com baixo volume extracorpóreo, e isso permite uma tolerância maior do procedimento e acesso também mais adequado nesses pacientes. Queria terminar com uma experiência da nossa equipe da Beneficência, de síndrome de hipoplasia do coração esquerdo, cirurgia do nódulo de Sano, em 3 anos, 38 pacientes, com peso médio de 3 quilos, IRA foi presente em 86%. E terapia de suporte renal foi realizada em 75%, principalmente por sobrecarga hídrica. Obtivemos uma sobrevida de 70%, 26% fora ECMO, e a diálise peritoneal foi o método mais utilizado, demonstrando segurança e eficácia, e observamos que o início precoce da diálise correlacionou-se com uma melhor evolução clínica. Então, algumas mensagens finais. A IRA no pós-operatório cardíaco é comum. Entre as etiologias, a gente destaca a circulação extracorpórea. O início precoce da terapia de suporte renal nessa condição pode melhorar a morbimortalidade, essa é a minha opinião. A seleção da modalidade dialítica depende de vários aspectos, mas, em geral, a diálise peritoneal é a de escolha, na grande maioria dos casos, principalmente em crianças pequenas, neonatos. A terapia de suporte renal se estabelece como opção, principalmente quando a diálise peritoneal ela está contraindicada, ou está inefetiva, ou uma sobrecarga hídrica grave, e o início precoce, a otimização da terapia de suporte renal em pacientes com ECMO, cada vez é uma prática mais utilizada. É importante lembrar que esses pacientes devem ser seguidos em longo prazo, porque eu tenho aquelas complicações delineadas, e entre as perspectivas, nós esperamos, então, a obtenção e a aplicabilidade dos biomarcadores, levando ao estabelecimento precoce do diagnóstico, de medidas preventivas e o desenvolvimento de novas gerações de dispositivos para a terapia de suporte renal, principalmente no período neonatal. Obrigado. Obrigada, professor Oberes, pela sua excelente aula. Muitas coisas, né, para a gente discutir a respeito disso. E agora eu queria chamar, então, a professora Nelise para dar a sua aula. Vou compartilhar aqui. Pessoal, estamos aguardando as questões, tá? No chat ou no bate-papo, que eu vi que tem uma questão lá já. Por favor, sintam-se à vontade. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer muito o convite. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês, com os amigos, com os colegas. E obrigado pela audiência também, né? Me coube falar sobre a lesão renal aguda, injúria renal aguda, nos pacientes em oncologia pediátrica, que é um grande desafio,
porque muitos pacientes com doença oncológica vão desenvolver em algum momento do tratamento a possibilidade de apresentar uma lesão renal aguda. Então, eu vou tentar falar de alguns aspectos mais importantes. Uma coisa interessante é que desde 2012 vem sendo apresentada uma nova disciplina que é chamada de onconefrologia, que estuda as intersecções ou as interconexões entre o câncer e a doença renal, as novas terapêuticas, o diagnóstico e as complicações. Então, é uma especialidade com vários desafios, né, pela frente. Lembrando que a lesão renal aguda é uma complicação frequente de doença oncológica associada com os distúrbios eletrolíticos, com a nefrotoxicidade das quimioterapias e da imunoterapia, mais recentemente, com da hipertensão, da síndrome nefrótica e da doença renal crônica. Então, hoje a gente vai falar mais sobre a lesão renal aguda, tá? Lembrando que a lesão renal aguda, em todas as situações do paciente gravemente enfermo, ela está muito relacionada a curto prazo com o aumento da mortalidade, com o aumento do tempo de permanência na UTI, com o uso de ventilação mecânica e com sequelas a longo prazo, principalmente proteinúria, hipertensão e doença renal crônica. Então, a importância do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento desses pacientes a longo prazo é muito evidente. Então, lembrando das situações de risco para a lesão renal aguda, as doenças malignas, os cânceres, as doenças oncológicas, elas estão entre os maiores fatores de riscos para o desenvolvimento da lesão renal aguda. E a gente sabe que a doença oncológica vem melhorando a sobrevivência dos pacientes nos últimos 5 anos, principalmente, por mais de 5 anos, principalmente, e na década de 70, essa sobrevida era em torno de 60%, e depois, nas primeiras décadas dos anos 2000, isso vem aumentando para quase 85% de sobrevida. Então, as crianças têm muito mais chance de fazer lesão renal aguda durante o tratamento. Então, nesse trabalho de Chiong, por exemplo, onde foram acompanhadas 9.828 crianças com câncer, a lesão renal aguda apareceu em 16,9% desses pacientes. A maior causa foi nefrotoxicidade por drogas, e a mortalidade foi bem maior em crianças com lesão renal aguda daquelas sem alteração renal. E uma outra coisa importante é que nesses pacientes seguidos em UTIs, principalmente com doença cancerígena, eles desenvolvem a lesão renal aguda numa porcentagem bastante grande e eles apresentam vários episódios. Então, por exemplo, nesse estudo, 6,1% de 1.868 pacientes tiveram mais que 4 episódios de lesão renal aguda em toda a evolução. E isso pode acontecer também durante o tratamento, por exemplo, 2 semanas após o diagnóstico, 3 meses após o diagnóstico, ou 1 ano após o diagnóstico. E das crianças que sobrevivem, elas podem ter também sequelas, como doença renal crônica e proteinúria. Então, a lesão renal aguda na oncologia, ela vai variar de incidência e de gravidade conforme o tipo de estágio de câncer, o curso do tratamento e as comorbidades. Aumenta a mortalidade, a morbidade e a permanência em UTI em todos os pacientes com câncer e compromete a eficácia do tratamento, aumentando a nefrotoxicidade, diminuindo a ação das drogas antineoplásicas e diminuindo a taxa de remissão da doença também. Então, ela tem um grande impacto na sobrevida e no tratamento agudo dessas crianças. Os fatores de risco para a lesão renal aguda são relacionados à terapia,
Então, é classicamente a quimioterapia e a imunoterapia, mas também está relacionado ao próprio câncer, por exemplo, a invasão direta do câncer no rim ou a obstrução do trato urinário. Então, entre essas causas, a mais importante é a nefrotoxicidade, mas a gente tem o uso de contrastes, a síndrome de lise tumoral, a síndrome de liberação de citotoxinas, a imunossupressão após o transplante de medula renal, os efeitos diretos da neoplasia, sepses associadas e a microangiopatia trombótica. Quando a gente fala em diagnóstico de lesão renal aguda, então a gente tem esse mesmo problema que os meus colegas falaram anteriormente, do diagnóstico, que ele é feito através da creatinina, que também no paciente oncológico não reflete exatamente a função renal daquele momento, e a gente acaba fazendo um diagnóstico tardio da lesão renal aguda. O ideal seria usar a cistatina C, mas ela tem um maior custo e uma menor disponibilidade. Mas o nosso parâmetro ainda continua sendo o estadiamento do CADIGO de 2012, como nos outros pacientes já citados aqui, e a gente pode ter alguns fatores preditores de risco nos pacientes oncológicos, como o índice de angina renal e os biomarcadores de dano tubular, que também já foram citados. Também outras situações de risco, preditores de risco para o paciente seria o estado hídrico, a resposta diurética, a gravidade e a duração da lesão renal aguda. E, conhecendo o paciente, conhecendo os biomarcadores e o índice de angina renal, a gente pode conhecer os fenótipos individualizados da doença e tomar decisões prognósticas e terapêuticas individualizadas. O índice de angina renal tem se mostrado interessante para predizer o risco da lesão renal aguda em pacientes criticamente doentes em UTI, e ele é avaliado a partir de 2 critérios, um critério de risco e um critério de lesão, tá? Então, é dado scores para esses critérios, e é feita uma multiplicação do score de risco pelo score de lesão. Se essa multiplicação for maior que 8, a criança tem maior chance de desenvolver a lesão renal aguda. Então, se em 72 horas, por exemplo. Então, nesses trabalhos que eu apresento aqui, o índice de angina renal foi realizado no primeiro dia de internação em UTI, e quando ele era maior que 8, ele poderia se relacionar com alta possibilidade de risco de desenvolvimento de lesão renal aguda no terceiro dia de internação. Isso também foi reproduzido num trabalho aqui brasileiro de Alves, que observou esse mesmo comportamento em pacientes internados em unidades de terapias oncológicas. Os biomarcadores também têm esse fator preditor, tá? Então, eles podem fazer um diagnóstico mais inicial da lesão, pode predizer a gravidade e pode ajudar no desenvolvimento de drogas antineoplásicas. Então, os marcadores são aqueles já citados pelos meus colegas, os marcadores inflamatórios, os marcadores de lesão celular e os marcadores de ciclo celular. Como eu já falei anteriormente, a maior causa de lesão renal aguda é a nefrotoxicidade, que vem diretamente das drogas quimioterápicas, mas também das drogas adjuvantes do tratamento, né? Então, como antivirais, anti-inflamatórios não hormonais, inibidores de enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor de angiotensina, a ciclosporina e o tacrolimus e o Bactrim. Os mecanismos de nefrotoxicidade são deposição de cristais, estresse oxidativo, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e inibição de prostaglandinas, tá? Então, quando se usa drogas nefrotóxicas, e isso vale para qualquer situação,
incluindo os quimioterápicos e as drogas adjuvantes, a gente tem que pensar sempre em prevenção. Se possível, preferir drogas menos nefrotóxicas quando se faz uma programação para o tratamento, reduzir e adequar as doses à função renal, ter estratégias de prevenção, como manter a hidratação desse paciente, manter a diurese, manter um tempo de infusão adequado. E sempre monitorizar laboratorialmente o nível das drogas nefrotóxicas e da função renal, numa condição de redução dos riscos para nefrotoxicidade. Outra coisa bastante importante que acontece nos pacientes oncológicos é a necessidade de uso de contraste. Então, principalmente os contrastes iodados, que podem levar a uma lesão renal aguda a 48 horas após o uso. A resolução dessa lesão renal aguda geralmente é autolimitada em 10 dias. 25,5% dos pacientes com câncer e com terapia podem desenvolver esse tipo de nefropatia. E tem algumas situações que potencializam essa condição. O uso de algumas drogas, uso repetitivos de contrastes ao longo do tempo, hipotensão ou hipertensão, comorbidades como diabetes mellitus, desidratação, hipoalbuminemia e doença renal prévia. A nefropatia induzida por contraste, ela é ocasionada por um efeito citotóxico e hemodinâmico na célula tubular renal. O tratamento é com hidratação, descontinuação de drogas nefrotóxicas, evitar IECA e BRA, tratamento sintomático e terapia de suporte renal se hipercalemia ou hipervolemia. Uma outra situação muito grave e importante na oncologia, que todos os intensivistas estão acostumados a ver, é a síndrome de lise tumoral, que acaba sendo uma emergência, ocorre principalmente 3 a 7 dias após o início da terapia antineoplásicas, principalmente em tumores muito volumosos e sensíveis à quimioterapia. Ele pode acontecer em situações críticas do tumor, mesmo antes do início da terapia. Mas o mais comum é ele acontecer após o uso de drogas citotóxicas, agentes biológicos, corticosteroides, hormônios e radioterapia. E ele é secundário à maciça lise de células tumorais. O que vai acontecer quando existe a lise de células tumorais? A liberação de uma grande quantidade de potássio, fosfato e ácidos nucleicos na circulação sistêmica. Isso pode levar a uma lesão renal aguda grave, arritmias e complicações neurológicas. Os tumores que são mais suscetíveis a desenvolver a síndrome de lise tumoral são as leucemias, principalmente, os tumores sólidos, a doença de Hodgkin e a leucemia mieloide crônica. E existem fatores predisponentes para o desenvolvimento dessa síndrome, que é a infiltração do tumor, a uropatia obstrutiva, a nefrotoxicidade por droga, uma doença renal pré-existente, uma desidratação e a própria sepse. Os riscos estão relacionados ao tumor, uma alta proliferação celular, uma alta sensibilidade do tumor aos quimioterápicos, um tumor maior que 10 centímetros, um número de leucócitos maior que 25.000 células por metro cúbico e uma desidrogenase lática pré-tratamento 2 vezes maior que o nível normal. E existem riscos também relacionados ao paciente, aumento da creatinina, principalmente pacientes que já têm doença renal crônica prévia, um ácido úrico prévio maior que 7,5 miligramas por decilitro, ou um fósforo maior que 6,5 miligramas por decilitro pré-tratamento. A desidratação é um fator também relacionado e que aumenta o risco, e o uso de medicamentos que aumentam a deposição de ácido úrico, como os tiazídicos e a aspirina. O mecanismo que vai causar uma oligúria por inflamação e diminuição do ritmo de filtração glomerular acontece porque há uma deposição de cristais de ácido úrico nos túbulos distais com obstrução intraluminal.
Existe uma ação direta do ácido úrico também, independente da sua deposição, o próprio ácido úrico produz uma mudança hemodinâmica nos vasos renais, aumentando a pressão peritubular capilar e causando uma vasoconstrição e isquemia. Além da precipitação dos cristais de ácido úrico, existe também a precipitação de fosfato de cálcio e xantina nos túbulos distais. Isso vai fazer com que haja uma liberação de citocinas e uma inflamação. A inibição da proliferação celular é um fator complicador porque retarda também a recuperação da lesão renal aguda. Então, além do ácido úrico propiciar todos esses fenômenos fisiopatológicos, ele também inibe a proliferação celular e retarda a recuperação da lesão. A gente costuma classificar os pacientes conforme o risco de desenvolvimento da lise da síndrome de lise celular. Então, existem pacientes de baixo risco, risco intermediário e alto risco. Os pacientes de baixo risco são aqueles em que os tumores não são muito grandes e que têm poucas células blásticas circulantes. E esse risco vai aumentando conforme o tipo do tumor, a quantidade de blastos em circulação e os níveis de desidrogenase lática, que podem ser 2 vezes o normal, tá? Então, dependendo desse risco, a gente tem como interferir para prevenir a síndrome, tá? Então, um baixo risco, a gente faz um controle laboratorial diário, uma hidratação que pode ser via oral e não é necessário medicamentos, é só monitorização. No baixo risco, o controle laboratorial tem que ser muito mais importante, de 8 a 12 horas, o controle dos eletrólitos. A hidratação aqui já deve ser venosa e agressiva e pode já ser usado o halopurinol, né, que é uma droga usada para diminuir os níveis de ácido úrico. No alto risco, o controle laboratorial deve ser feito a cada 6 a 8 horas, tem que se monitorizar a função cardíaca, a hidratação é venosa e agressiva, e aqui já está indicado o uso da rasburicase, que é muito mais eficiente em diminuir os níveis de ácido úrico, geralmente em 4 horas após o uso, o ácido úrico já cai, e só lembrar que ela é contraindicada em pacientes com deficiência de G6PD. A lesão renal aguda na síndrome de lise tumoral, ela aparece quando você já tem um diagnóstico, quando você não conseguiu prevenir a doença e quando você já tem a instalação da síndrome. O diagnóstico laboratorial da síndrome é realizado por esses parâmetros, 2 ou mais desses parâmetros. Um ácido úrico maior que 8, um potássio maior que 6, um fósforo maior que 6,5 e um cálcio menor que 7, ou uma mudança de 25% do nível basal desses eletrólitos. E ela é clínica quando, além do diagnóstico laboratorial, eu tenho mais um critério clínico associado, um desses 3 critérios aqui. A lesão renal aguda, já com aumento de creatinina, a arritmia cardíaca e a hipocalcemia com convulsão e tetania. O tratamento consiste na hidratação, no uso da rasburicase, que é a droga de escolha, né, que é um inibidor da uratoxidase, na dose de 0,2 mg por quilo por dia, que pode ser usada até 7 dias a partir do início do diagnóstico da doença clínica, né? E, se não houver sucesso, vamos ter que ter uma terapia de substituição renal nas indicações formais desse tratamento, né? Que é a oligúria, a hipercalemia, a hiperfosfatemia, um produto cálcio e fósforo maior que 70, uma hipervolemia e o aumento das escórias renais.
Outra coisa que vem acontecendo com mais frequência, e que a gente tem visto mais nas UTIs, é o uso da imunoterapia para o tratamento dos cânceres, né? A imunoterapia consiste em modificação das células dos pacientes que identificam e destroem as células cancerígenas. Uma delas é a célula CAR, né? É uma célula T modificada que apresenta um receptor de antígeno quimérico que vai se direcionar para os antígenos C19 das células cancerígenas e as destruir. Essa imunoterapia, classicamente, ela está sendo indicada na LLA tipo B, que recidiva ou que é refratária ao tratamento. E ela promove 90% de remissão e pode prevenir as recorrências. Esses pacientes têm ficado 1 ano livre de recidivas. Então, são terapias muito promissoras, mas que podem causar a lesão renal aguda devido à síndrome de liberação de citocinas, tá? Então, essa imunoterapia com as células CAR, elas podem as crianças podem desenvolver uma síndrome de lise tumoral, que é a nefropatia por ácido úrico e a precipitação do fosfato de cálcio, mas podem desenvolver também a síndrome de liberação de citocinas, que é basicamente a liberação de interleucina 6, que vai causar inflamação, cardiomiopatia, hipotensão e hipoperfusão renal. Essa hipoperfusão renal faz com que se desenvolva a lesão renal aguda pré-renal, né? Então, a interleucina 6, ela causa um aumento da permeabilidade vascular, uma redistribuição do volume para o terceiro espaço, uma hipotensão, uma hipoperfusão renal, uma cardiomiopatia induzida por citocinas, alterações neurológicas, febre e PCR aumentado. O tratamento é com suporte de drogas vasopressoras em UTI, diuréticos, hidratação e, quando necessário, a terapia de suporte renal. Existem também uma terapêutica anticitocina, que é realizada com anticorpos monoclonais e associado a corticosteroides, tá? Mas quando isso não é disponível e quando as drogas de suporte não são suficientes, então a terapia de suporte renal está indicada, tá? As modalidades de terapia de suporte renal são a hemodiálise e a terapia contínua de substituição renal, a hemodiafiltração, tá? Então, nessas modalidades, a gente tem a difusão, a ultrafiltração, a convecção, quando a gente usa um hemofiltro, e a adsorção, quando a gente usa esses novos filtros que têm também essa capacidade de absorver, principalmente quando você tem indicação de retirada de citocinas e de endotoxinas. Então, a gente usa as terapias contínuas, que é a hemodiálise venovenosa contínua, a hemofiltração venovenosa contínua, a hemodiafiltração venovenosa contínua, onde aqui a gente tem a convecção de solutos, a ultrafiltração contínua lenta, quando a gente precisa tirar principalmente volume. E quando a gente quiser essa função de adsorção, a gente tem que usar esses novos hemofiltros, né? Que o mais comum, o que a gente tem usado na prática, é o oxides, né? Mas existem colunas de adsorção que também podem ser utilizadas, como a coluna de adsorção de polimixina, que é usada mais em situações de sepse, e o Citosorb, que é uma coluna de adsorção de amplo espectro para endotoxinas e para citocinas. Então, aqui é só um anagrama aqui para dizer o quanto o rim pode ser afetado na terapêutica e na evolução de um paciente com câncer, né? Vários estímulos que vão prejudicar o funcionamento do rim e que o onconefrologista tem que estar atento para todas essas situações para poder preservar a vida, prevenir as complicações
e tratar adequadamente a lesão renal aguda. Obrigada. Obrigada, doutora Annelise, pela sua excelente aula. Muito bom, né? Difícil tratar os pacientes oncológicos críticos também, né? Um desafio com lesão renal aguda. Bom, vamos abrir agora para algumas questões, né? A gente tem alguns minutos aí para discutir um pouquinho. Aqui no chat tem muitas felicitações, né? Mas nós temos uma observação aqui, que é uma questão. A Raquel Nascimento, ela pergunta sobre o LASIX, e eu também ia fazer uma questão sobre o LASIX para a doutora Nilzete, né, para a gente, para ver se ela pode comentar um pouquinho mais sobre as doses, né, é sempre uma dificuldade a gente decidir exatamente qual a dose que a gente vai começar, qual é o intervalo que a gente vai fazer, e aqui, juntando com a pergunta da Raquel, se a gente pode fazer em bomba de infusão contínua, qual é a dose que a gente começa, a dose máxima que a gente chega, né, para a gente, quando é que eu sei que o paciente respondeu aquela minha estratégia de furosemida. Então, se vocês podem falar um pouquinho sobre isso. Saber. Obrigada, né, pelas questões. O furosemida, ele não tem um consenso sobre o modo de administração. Porém, a maioria dos autores concorda que infusão contínua, que pode sim ser na bomba de infusão, 0,1 a 0,2 miligramas por quilo por hora, mantém um nível sérico melhor e uma diurese, então, mais regular, segundo alguns estudos, até diurese maior, mas nem todos concordam com isso. Então, há preferência, sempre que possível, no nosso serviço, inclusive os nossos protocolos são de uso contínuo de furosemide, nessa furosemida em português, nesta dose de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo por hora. Há uma coisa bem interessante, um artigo recentemente publicado pela Sociedade Italiana de Neonatologia, eles fizeram uma revisão bem grande com questionário e observaram que a maioria dos serviços utiliza doses maiores do que as recomendadas pelo FDA. A dose máxima pelo FDA é 6 miligramas por quilo por dia, há serviços que utilizam doses maiores. O FDA diz que você não deve ultrapassar 1 miligrama por quilo por dia de furo nos bebês menores de 31 semanas. E quando a gente fala da utilidade do furo, da furosemida, eu acho que ela é inquestionável, eu coloquei isso na aula com algumas referências, porque ela é uma opção terapêutica para sobrecarga hídrica, que inquestionavelmente está associada a maior mortalidade. O Oberus mostrou fotos lindas ali do pós-operatório do efeito da sobrecarga hídrica, que é multissistêmico. Então, o furo para sobrecarga hídrica é, sim, uma opção. Eu tenho que restringir e ter balanço hídrico diário, a cada 6 horas, ter o meu balanço hídrico. Isso é uma aula, na verdade, quando eu vi a gente montar essa nossa webinar, eu falei, nós teremos que ter outros. E a sobrecarga hídrica, só ela é uma aula. A gente brinca na UTI que o edema que a gente vê na pálpebra, ele está acontecendo na alça intestinal, podendo levar a ilha translocação, no fígado, reduzindo a produção de albumina, no coração, comprometendo a função cardíaca. Então, sobrecarga hídrica, o Oberis falou uma frase fantástica, ele é um assassino, né, do nosso paciente de UTI. Uma das opções é a furo. O problema que está naquele paper do Askenazi, que ele coloca muito bem, não é para insistir no furo quando não há resposta ao furosemida. Se você precisa controlar o volume e não tem resposta, nós temos que partir para a terapia de suporte renal. Sempre a gente fala que você vai olhar o coração, que é importantíssimo, porque a síndrome cardiorrenal ela está envolvida na sepse, no oncológico, né? Quantas vezes o onco ele vem para a gente porque ele usou droga cardiotóxica, não teve comprometimento cardíaco inicial e evolutivamente ele tem e vai à insuficiência renal e chega para a gente. Na verdade, aí você fala, mas ele tem avaliação cardíaca? Sim, o eco era normal. O eco era normal há 10 dias ou há 7 dias, e aí agora ele não está com o eco feito.
Então, se eu for ser pontual para a resposta do furo, sim, preferimos fazer contínuo, embora não haja um consenso sobre isso. Se eu tenho um paciente que veio para a UTI porque ele fez uma secreção inapropriada de ADH, num pós-operatório de cirurgia ortopédica, chegou, está com sede, sobrecarga hídrica, o sódio não tão baixo, porque ele recebeu um monte de soro fisiológico ou ringer, posso fazer uma dose isolada de furo e posso até fazer o furosemide stress test, que inquestionavelmente é uma super ferramenta para avaliar tanto a resposta renal, está também no algoritmo de Alabama, lá de Birmingham, do professor Askenazi, furosemide stress test, uma grande ferramenta, e aí é em bolos. Se não estava usando 1 miligrama por quilo, estava usando 1,5 miligrama, controla a diurese no mínimo por 2 horas, mas os estudos demonstram, quando tem resposta, que você mantém a resposta diurética por mais tempo. Importantíssimo, acho que eu posso falar isso, é que, como eu falei, neonato, o furo pode ser extremamente ototóxico, principalmente se em dose alta. Se em bolos ele é mais ototóxico e ele é pior para os prematuros. Recém-natos prematuros ou lactentes pequenos, nefrocalcinose. Temos inúmeros pacientes que saem da UTI, vêm para a gente evolutivamente com nefrocalcinose, que é uma coisa fácil de prevenir e tratar, que eu associo hidroclorotiazida, se ele tiver uma via enteral que possa ser utilizada, e eu consigo diminuir tanto a nefrocalcinose, prevenir, quanto a urolitíase, que pode ser secundária à furosemida também. Então, efeitos colaterais, não vou nem falar da alcalose hipoclorêmica, desidratação, coisas que podem acontecer também. Um papel bem importante para a situação de sobrecarga hídrica, que acontece com nós três que falamos sobre isso, preferencialmente contínuo, mas não há consenso, até eu quero ouvir o Oberis e a Annelise, como é que eles usam, né, no serviço dele, e tem sim dose máxima, e não adianta insistir. Às vezes ele está lá, sobe de 1 para 2, para 3, para 4, mas você não olhou o coração, não viu se a droga vasoativa que ele está usando é a melhor droga, não restringiu o volume. Também é incrível, porque acabou de sair agora um consenso de avaliação de volume, e o maior volume que faz o paciente ficar uma bolha não é um embolos, mas é a hidratação, a diluição de droga, o que não é contabilizado, porque não se faz balanço hídrico, porque ninguém está olhando isso. Então, acho que é isso. Agora eu quero ouvir vocês, o Oberis e a Annelise, né? Eu poderia estender um pouco essa excelente apresentação aí, exposição da Nilzete, em relação à questão cardíaca, né? Quem de vocês não presencia ou presenciou um PO cardíaco e o intensivista e o cardiologista use doses super elevadas de furosemida, não é mesmo? Eu já vi 15 miligramas por quilo, certo? Quer dizer, numa situação assim excepcional, talvez desesperadora, vamos dizer assim, né? Mas vale lembrar que, do ponto de vista fisiológico, a furosemida, primeiro, ela praticamente não é filtrada. 95% é ligada à albumina. E vocês se lembram que a furosemida, então ela vai pelos vasa rectae e ela é secretada pelo túbulo proximal e ela vai agir no lúmen na sódio-potássio 2-cloros na alça espessa ascendente de N, certo? O que acontece? A biodisponibilidade de furosemida ela é reduzida em muitas situações clínicas, como no PO cardíaco. Por quê? Eu tenho redução do fluxo sanguíneo renal, eu tenho hipotensão, hipoperfusão e eu tenho hipoambulemia. Então, o que acontece? O médico vai querer dar cada vez doses mais elevadas de furosemida para tentar chegar ao consenso terapêutico alvo que ele quer, certo? E qual é o problema, né? Eu aumento muito os efeitos adversos. Eu aumento a ureia, eu aumento um quadro pré-renal. A Nilzete falou da ototoxicidade, a nefrotoxicidade, certo? A furosemida contínua, ela tem uma menor tolerabilidade farmacológica, né? Ou melhor, ela é mais tolerável do ponto de vista farmacológico quando comparada à administração intermitente. Então, ela permite um efeito
vamos dizer assim, aquarético mais intenso quando comparado à furosemida intermitente. Entretanto, hipocalemia muito mais significativa entre os outros distúrbios, certo? Mas isso é importante. Então, eu tenho essa questão que é um cenário de resistência diurética, somente no PO cardíaco. E, como a Nilzete comentou, se o furosemida não teve uma efetividade, certo? Estou tendo efeitos adversos num paciente com sobrecarga hídrica, eu começo a terapia de suporte renal e muitas vezes a gente tem que conversar com o cardiologista, né? O intensivista, a gente pausa o diurético naquele período, enquanto a gente está, pela terapia de suporte renal, objetivando os nossos o que a gente tá querendo. Então, controlar a uremia, o distúrbio eletrolítico e principalmente ultrafiltração em relação à sobrecarga hídrica. Então, eu considero isso importante, tá certo? Essa questão de uma dose muito elevada, certo? Eu também concordo que a gente tem que usar com parcimônia. Eu acho que tem dose máxima também. Eu acho que a gente não deve usar por ansiedade, né? Como você falou, não tem que resolver. Mas, por exemplo, no paciente oncológico, uma coisa às vezes interessante é você manter o débito urinário. Então, o furosemide, em algumas situações, ajuda a manter o débito urinário. Então, tem as suas indicações, acho que tem que usar com parcimônia, tem que lembrar dos efeitos colaterais, mas pode ser um recurso para a manutenção do débito urinário em algumas situações. Obrigada, professores. Tem uma pergunta aqui no chat. Doutores, existe alguma indicação para o uso da cetazolamida como diurético no paciente crítico? Eu posso comentar. Então, além do furosemida, nós podemos eventualmente associar hidroclorotiazida ou até espironolactona, né? Embora, classicamente, quando o clírace é abaixo de 25, muitos colocam que a hidrocloro pode não ter uma ação, mas na prática a gente utiliza e tem trabalhos mostrando algum sinergismo nesse sentido, tá certo? A cetazolamida, o efeito diurético dela é muito reduzido, mas tem um papel, eventualmente, além de glaucoma e hidrocefalia, certo? Ela pode ser usada, eventualmente, como uma situação excepcional para alcalose metabólica no paciente crítico, já que a acetalozolamida inibe a anidrase carbônica, e vocês se lembram que a anidrase carbônica tipo 4, que fica no lumen, ela é importante para reabsorver o bicarbonato filtrado, né? Com isso, o paciente tem perda de bicarbonato, então você minimiza a alcalemia metabólica. É isso que eu me lembro em relação ao uso no paciente crítico, mas eu aguardo os colegas complementarem. Se eu puder falar, essa é típica que a gente usa no paciente de ventilação mecânica, que fez síndrome de desconforto e que tomou muito diurético, fez muita restrição hídrica, e esse paciente, ao longo dos dias, ele vai acabando fazendo uma alcalose de contração, né, pelo uso do furosemida, e ele acaba ficando com bicarbonato alto, e às vezes aquele CO2 que era alto, que também estimulou a reabsorção de bicarbonato renal, ele acaba melhorando a parte ventilatória e o bicarbonato ele demora um pouquinho mais para ser eliminado e para o paciente entrar em equilíbrio novamente. Então, muitas vezes a gente faz uso da cetazolamida para auxiliar nesse equilíbrio ácido básico do paciente que está se recuperando e que chega às vezes a ter bicarbonato de 40, BE de mais 15, e aí a gente tem dificuldade de acertar esse desmame da ventilação. Então, esse seria quando eu uso, né? Geralmente é esse o motivo. Não sei se as professoras querem completar. Eu não tenho quase experiência, raramente eu usei, mas sim, alcalose é uma possibilidade, né? E estado de mal com hidrocefalia também, né? Mas é uso não comum. Agora eu queria aproveitar a fala do Obelis, já te deixo falar, Nelise, se for comentar a cetazolamida,
por causa da resistência do furo em situações de hipoalbuminemia. Principalmente, a gente não está aqui vendo nefrótico, mas sim, nefróticos podem precisar de doses maiores, porque o furo ele só atua na alça ascendente de Embry ligado na albumina. Então, fatores de resistência diurética, né? Baixo débito cardíaco, que ele tem que chegar até lá, e se o débito for muito ruim, ele não vai chegar. Hipoalbuminemia, que eu posso ter que fazer doses maiores, ainda que eu saiba que existe uma dose limite para utilizar. Então, resistência é de se pensar, e a gente vê muito no cardiopata, que já está em uso crônico do furosemida, ele começa a tratar no pós-op, subitamente ele para de urinar sem agravo cardíaco, muitas vezes ele precisa da associação da hidrocloro, que tem, né, Ogres, isso que ele falou, de que abaixo de um clearance de 25, o efeito da hidrocloro seria questionável, ela só age no túbulo distal, mas para a resistência diurética é uma super droga, porque um dos mecanismos da resistência com furosemida é uma hipertrofia da célula do túbulo distal para compensar o monte de sódio que vai chegar lá. Aí, quando eu dou hidrocloro, eu atuo exatamente no lugar da resistência ao uso prolongado de furosemida. Então, é uma super boa opção para aí. A gente tem que pensar sempre em resistência. E uma fala mais, que é da espironolactona, que ele é um diurético muito menos potente, mas muitas vezes a gente está com furo, a criança precisa de poliúria, de eliminar volume, está urinando, ela faz hipocalemia, tem que dar potássio. Nesses pacientes, a gente associa espironolactona como poupador, para eu não ter que dar aquele volumão de potássio para ele. E ela tem estudos sobre remodelação da fibra cardíaca e também o efeito protetor renal. Então, a gente sempre fala, não vamos olhar só a furo, porque eu posso ter auxílio tanto da espirono quanto da hidrocloro e da cetoazolamida nos casos de alcalose, né? Eu só queria fazer um comentário, porque nos casos de síndrome de lise tumoral, existia uma recomendação de uma acidificação renal e o uso de acetazolamida, mas que hoje em dia não está mais recomendado. Então, é só mesmo a hidratação e o uso dos medicamentos anti-produção de ácido úrico. Muito bem. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma questão, que o nosso tempo já está, infelizmente, se acabando, né? Eu queria fazer uma pergunta. Ah, tem uma aqui, ó. Peraí. Ótimo. Boa noite, parabéns pela aula. Fui residente da escola, rodei com vocês no Sabará em 2019-20. Paciente do PO cardíaco, da PPVPP, não consegui entender, desculpe, já restrito, sem condições de diálise peritoneal e falência de acesso vascular. Albumina normal, furosemida em bomba de infusão contínua, hidroclorotiazida e aldactone. Quando iniciam ou se iniciam aminofilina intermitente ou em bomba infusão contínua com furo? A PO do cardíaco de drenagem anômala parcial de veias pulmonares. Estava estranhando não ter nenhuma pergunta de xantina como diurético, não como metilxantina para prevenir lesão renal e injúria renal aguda. Outro tema extremamente controverso. Tem estudos mostrando efeito diurético, sim, por ação de bloqueio no receptor de adenosina, e os que têm maior volume de pacientes são retrospectivos, mas falando sim, tem estudos desde a década de 80, mostrando o efeito diurético da aminofilina e da teofilina para estes pacientes. A gente não tem no protocolo da gente o uso nem de aminofilina nem teofilina, mas exceto para asfixia perinatal, que a gente usa na primeira hora 5 miligramas por quilo, né? Mas tem serviços do Brasil que usam aminofilina, uma dose de ataque e contínuo, e tem esses estudos que não são tão poucos, embora retrospectivos. Eu não encontrei evidência alguma
sobre o uso da aminofilina como diurético, como auxiliar, mas tem estudos, então, de revisão de literatura sobre o uso de furiaminofilina, e, na minha opinião, eu conversei com os meus colegas da neonatal, eu acho que a gente devia fazer um protocolo de estudos. Eu não sei como que o Oberes vê isso, porque a gente tem dados da literatura que ele pode ser um auxiliar, sim, para melhorar a diurese desses pacientes, principalmente esse caso que ele descreve, que é um caso dificílimo, né? E daí, Oberes? Bom, só para lembrar que a aminofilina, antes de ser usada como broncodilatadora, nas primeiras décadas do século passado, ela era usada como diurético, tá? Então, o efeito diurético, ele praticamente ele é observado em quase todos os estudos, que no paciente com sobrecarga hídrica pode ter o seu papel de benefício, né? A questão é a prevenção da IRA, se ele pode realmente ter um papel nesse sentido. Já está bem estabelecido na anoxa perinatal, certo? E cada vez tem mais trabalhos das metilxantinas, incluindo a cafeína também. Alguns estudos retrospectivos mostram que parece ter menor incidência de injúria renal aguda nesses neonatos, tá certo? É, a doutora Juliana da Beneficência já fez um trabalho e ela mostrou um aumento do volume urinário, tá? Nesses pacientes, que vai de encontro a alguns trabalhos também, né? A questão é que a dose da aminofilina ela é muito heterogênea, tá? Você tem muitas doses variáveis, formas de abordagem, intervalo também heterogêneos e tempo também, certo? Cá entre nós, ninguém está ouvindo, certo? Mas na prática, quase todo cardiologista no PO cardíaco dá aminofilina, certo? E isso é o que a gente vê, né? Então, a gente está praticamente utilizando, sim, certo? Mas a gente utiliza de 4 a 5 quilos dia, mas a ideia é num prazo até máximo de 48 a 72 horas. E qual que é o problema também, que sempre foi uma temerosidade, é que a dose terapêutica da aminofilina é muito próxima da dose tóxica, né? E como que você vai diferenciar um paciente que está em ventilação mecânica, está sedado, em terapia intensiva, com drogas vasoativas, ele pode ou não estar tendo toxicidade, certo? Alguns trabalhos usam nível sérico, parece ser seguro, certo? Tá? É, mas acho que são essas considerações. Eu acho que vai caminhar realmente o uso das xantinas para a prevenção da IRA em alguns cenários, e a impressão é que realmente aumenta o volume urinário. E isso pode ser benéfico, já que na crista da onda nós temos agora a sobrecarga hídrica. Regina, me deixa fazer um último comentário, porque Perfeito, eu claro. falo do Oberes. Há um ano nós estivemos com o professor Askenazi em Gramado, num evento que é só de neonatologia, e eu era moderadora da mesa dele e perguntaram a ele sobre a minofilina. Aí ele desconversou e não respondeu. Aí, quando terminou a aula, eu fui conversar e ele disse: não há evidência ainda, mas se fosse meu filho precisando, eu usaria. Então, eu acho que acho que todos nós, por isso que eu acho que o ideal seria a gente ter uma análise, um estudo prospectivo e avaliar isso, porque eu acho que é uma nova opção terapêutica num universo onde a sobrecarga hídrica é um terror para a gente. Então, tem resistência diurética, tem os problemas da furosemida. Então, claro, não vamos esquecer que as xantinas têm os riscos neurológicos, cardíacos, de arritmia, mas sim, eu acho que todos nós vamos acabar utilizando e a gente precisava estudar mais, né? Perfeito, gente. Muito bom. Hoje, durante o dia, nós tivemos o Fórum de Sepsi, primeiro dia, né? E muito se falou a respeito do balanço hídrico, né? Como isso compromete o prognóstico dos pacientes, né? Junto com tantas outras coisas, mas o balanço hídrico é uma coisa muito importante mesmo. Então, todo mundo de olho no balanço hídrico, né? Dos seus pacientes na UTI. Bom, eu queria agradecer
tá? Imensamente os professores, professora Nilzete, professora Nelise, professor Oberes, pelo excelente webinar e pela essa excelente oportunidade de estarmos aqui juntos para discutir um tema tão importante, né? E já deixo aqui também o agradecimento à AMIB por esse episódio e o convite para próximos webinars que possamos estar juntos novamente. Perfeito, obrigada, Obrigado. gente. Foi ótimo Adeus. estarmos juntos, eu adorei, né? Foi Sim, muito também. Tudo de Muito bem. bom, bom. espero Boa muita noite. audiência. Parabéns. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Até logo. Boa noite. Boa Boa noite. noite.